Está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7, a palavra para nós que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Até aqui. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, para compartilhar esta hora de bênção na casa do Senhor. Ainda estamos numa mesma situação, os irmãos ouvindo a palavra em casa e a gente vindo fazer também o serviço divino de gravação, e não mudou muita coisa, mas o que vai mudar, amados irmãos, com toda certeza, é a palavra de Deus. É uma palavra diferente e uma palavra que vai tocar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vai falar de um ponto muito importante da nossa carreira de fé como filhos de Deus. Na verdade, tocará num ponto importante para toda a humanidade, todo o povo cristão ao redor da terra. Mas eu me preparava para o serviço divino e eu pensava nesse sentido, isto é algo que serve para todo o povo, para toda a criação humana. Mas eu pensava, vindo no caminho, que mas Deus, o Espírito Santo, vai falar com nós. O povo cristão novo apostólico, os convidados e assim por diante. Porque esse nosso texto, lá do livro de Êxodo, amados irmãos, fala de como que nós devemos zelar e cuidar do nome de Deus, né? Vou ler novamente. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o serviço divino fala de que quem utiliza o nome de Deus, amados irmãos, não está proibido utilizar o nome de Deus. Mas a palavra de hoje fala com que nós devemos ser responsáveis por aquilo que falamos ou a maneira que falamos o nome de Deus. Cada um de nós tem a responsabilidade. Mais adiante do serviço divino, nós vamos ver que alguém poderia pensar, não, mas será que existe alguém, ou um povo, ou um tempo que não se falava o nome de Deus adequadamente? Houve. No decorrer do serviço divino, nós vamos ler algumas partes também ali no livro do profeta Jeremias, e vai falar ali, Deus falou através de Jeremias, aqueles que utilizavam o nome de Deus não da maneira que ele gostaria que fosse. E nós somos responsáveis, amados irmãos, porque, e fala aqui 3 pontos, numa maneira de pensar, falar e no agir. E isso, por isso que eu dizia há pouco que, vindo para o serviço divino, pensava muito, porque há algum tempo atrás, nós tivemos um serviço divino onde tinha um ponto que falava sobre o nosso falar, né? Até do pensar, aqui fala pensar, falar e agir. O pensar é algo que vem ao nosso encontro e nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos para que ele não se transforme em palavras ou em atos, ele não cai na situação do agir. Primeiro se começa com o pensamento, então é algo que temos que tomar cuidado. E falar, né? Porque foi dito nesse serviço divino alguns tempos atrás sobre a força da palavra, principalmente a nossa, amados irmãos, como filhos de Deus. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, porque somos o povo de Deus e somos muito muito observados ao nosso redor. E temos que, muitas vezes, morder a língua, ficar calado,
que vale muito mais, às vezes, em certos momentos, do que agir. Mas aqui fala que nós podemos usar, mas com a responsabilidade, daquilo que nós utilizamos o nome do Senhor. O nome de Deus, amados irmãos, é algo grandioso, maravilhoso para nós. Aconteceu no tempo de Moisés, por exemplo, que quando ele foi falar com Deus, ele perguntou a Deus, Moisés perguntou a Deus, quando eu voltar, ele dizia, está lá em Êxodo também, no capítulo 3, quando eu voltar, Senhor, eles vão perguntar o teu nome. E Moisés falava isso com Deus, e Deus, a resposta de Deus, ele disse, você pode dizer a eles que eu sou o que sou. Não é algo que tenha um fim, é algo infinito, é o grandioso amor, é a indicação da natureza divina, da natureza de Deus. Não tem como chegar, né, ao ponto de... Não havia outra maneira de Deus falar com Moisés que não fosse essa. Eu sou o que sou. Então, amados irmãos, isso é a introdução do serviço divino para demonstrar a grandiosidade que é o nome de Deus. Em um outro ponto aqui, como um exemplo também, que houve um tempo que os israelitas, eles evitavam de falar o nome de Deus, diante do respeito e da grandiosidade que era Deus para com aquele povo. Eles eram muito restritos, amados irmãos, para usar o nome de Deus. Vejamos a grandiosidade e o grandioso respeito, queridos irmãos, que o povo tinha. E a gente podia pensar, alimentar um pensamento que no serviço divino fala que utilizaram o nome de Deus ao longo do tempo. E eu ficava preocupado também, amados irmãos, porque dá a impressão que isso se estende, isso se estende até hoje. Por exemplo, ele fala ao longo do tempo que muitos utilizaram o nome de Deus para o enriquecimento, para disseminar guerras e muitas outras coisas, torturas e até morte, fala na palavra de hoje, usando o nome de Deus, que aquilo era permitido por Deus, e depois nós vamos ver logo mais aqui no livro do profeta Jeremias, e ele fala que ali os falsos profetas utilizaram o nome de Deus, dizendo que eram pessoas que eram enviados de Deus e que Deus havia falado com eles para eles profetizarem, e Deus repreende através de Jeremias o povo, dizendo que Deus falava, eu não pedi, não falei para eles falarem nada em meu nome. Isso é uma enganação, isso é uma mentira. Então nós vemos, amados irmãos, que a tendência do ser humano pode acontecer de que, para algum fim particular de cada um, utilizar o nome de Deus. Isso fala conosco. Muitas vezes pode acontecer de nós levar por um certo costume, um certo hábito, falar o nome de Deus em vão. E eu pensava em alguns pontos que é muito comum alguém falar o nome de Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, e não se dá conta daquilo que está falando e utilizando a grandiosidade do nome de Deus em qualquer coisa. E como se não bastasse ainda, amados irmãos, hoje é muito triste isso, mas se fazem até chacota, piadas com o nome do Senhor. É muito preocupante, é triste isso. Por isso que
lá no segundo mandamento, que é o nosso texto, amado, é o segundo mandamento, e é o único mandamento que Deus faz uma ameaça lá. E nós não queremos, alguém poderia pensar, puxa, mas Deus fazendo ameaça, mas Deus não é cheio de amor? Claro que é cheio de amor, não temos dúvida disso. Deus é cheio de amor, e Ele quer que respeite a grandiosidade do nome dEle. E porque Ele fala aqui na segunda parte do versículo 7, é porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É uma ameaça de Deus. Então alguém poderia pensar, puxa vida, é muito severo. Mas não podemos esquecer, amados irmãos, Deus é um Pai cheio de amor, porém um justo juiz. É um justo juiz, o qual nós podemos se orgulhar disso, ter Deus como Pai, como um justo juiz. Porque a severidade de Deus aqui nas suas palavras, que é o único mandamento que Ele faz, uma ameaça, e pensar que isso é o conteúdo do amor de Deus também para conosco. Porque, amados irmãos, se nós estamos andando num caminho desagradável a Deus, e o caminho que desagradável a Deus é o caminho que leva à perdição, e se Deus tem que falar um pouco mais duro e severo por nós, por quê? Por que vamos se aborrecer com Deus, ou talvez alimentar uma situação de que, Deus não é aquilo que eu pensava? Tomamos cuidado, queridos irmãos, a palavra de hoje é algo que devemos parar para pensar, medir aquilo que falamos em nossas vidas, no nosso dia a todo momento. Pode acontecer, amados irmãos, isso é algo também que, uma vez, numa visita à família, eu acompanhava um cargo, e era um ancião, e uma irmã, nessa visita, contava um sonho para o ancião, e ela contava com esse sonho com tanta empolgação, queridos irmãos, que ela pensava que o ancião estava gostando daquela situação, daquele conto, e ela passava uma impressão, amados irmãos, que Deus tinha utilizado ela para mandar algum recado, alguma coisa. E o ancião sabiamente disse: amada irmã, toma cuidado, porque muitas vezes o sonho, as interpretações do sonho é algo perigoso. E muitas destes sonhos servem para aquele que está vivendo o sonho, não para que seja... Deus não está utilizando para que se mande um recado, porque é muito comum hoje, queridos irmãos, a gente escutar por aí: olha, Deus me falou tal coisa que eu tenho que falar isso para você. Uma revelação, né? Melhor dizendo. Deus me revelou algo. Tomamos cuidado com isso, que isso é algo que se prolifera, cresce, e na verdade, por trás disso está o ego humano, o poder humano, e isso é perigoso, porque muitos hoje crescem de uma forma grandiosa, achando que o amado Deus utiliza ele para fazer alguma coisa. E hoje o amado Deus fala isso conosco, no sentido de que é um alerta para nós como filhos de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Nós poderíamos utilizar o nome de Deus com as melhores intenções. E uma vez um cargo disse: as boas intenções, o inferno está cheio, né? É um dito, né, que circula. O inferno está cheio de boas intenções, que leva também ao inferno, porque nós convivemos muito próximo das tentações, dos oferecimentos do maligno,
E qual a intenção dele? A intenção de esfriar-nos na fé, de fazer com que nós levamos o nome de Deus em vão, que não passamos mais a enxergar a grandiosidade do nome de Deus na nossa vida. Essa é a tarefa dele. Por isso a palavra de hoje vem como um alerta para nós como filhos de Deus. Não pensar que o amado Deus está sendo rude conosco e por causa disso não imaginávamos essa situação. É o amor. Porque uma mãe, um pai que ama o seu filho, ele fala muitas vezes com severidade com o filho. Ele não trata o filhinho só com palavras carinhosas. Que maravilhoso que fosse, mas a gente já foi criança e sabe que foi válido. Hoje refletimos e foi válido que nós tivemos que conduzir a vida, às vezes, com uma certa rigidez dos nossos pais. E é o amor. É muito simples de fazer essa comparação, amados irmãos. Então, nós... e talvez querer pensar em abandonar o caminho por causa de tudo isso. Tomemos cuidado, queridos irmãos. Também um outro ponto aqui que fala da palavra, que muitos apelam a Deus, muitos apelam a Deus para se dispor daquilo que é a sua vontade. Ele gostaria que aquilo fosse daquela maneira, gostaria que aquilo acontecesse, então usa o nome de Deus. Isso também é levar o nome de Deus em vão, né? Vamos fazer um negócio ou alguma coisa na nossa vida, se Deus quiser, Deus vai me ajudar que eu faça um bom negócio. Mas acabamos esquecendo que quando nós fazemos um bom negócio, o adversário está fazendo um mau negócio, que é o nosso próximo. Dá para entender, amados? Então, até onde está tudo isso? Colocando o nome de Deus numa situação, certamente o amado Deus não vai se agradar, queridos irmãos, de conduzir o nome de Deus em vão. Vou ler a parte que havia falado do profeta Jeremias, no capítulo 14, versículo 14, amados. Jesus, no seu tempo, antes do profeta Jeremias, Jesus já alertava sobre o que o Jeremias Deus já havia falado com ele. Jeremias 14, 14. E disse o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Sinal que Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, como será o fim? Ele disse claramente: haverá falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, falsos apóstolos. Ele disse tudo isso. E a gente não precisa ir muito longe queridos irmãos, para ver que hoje se profetiza uma série de coisas, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, que o mundo vive. Porque está acontecendo isso e porque aquilo. O apóstolo maior, no serviço divino, de Pentecoste, tem deixado claro, tudo tem passado ante os olhos de Deus. Não queremos pensar, mas está acontecendo isso porque o dia está próximo. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Tomemos cuidado, queridos irmãos, porque isso também se trata de levar o nome de Deus em vão. Eu me recordava, nessas situações de utilizar o nome de Deus, amados irmãos, de tirar proveito dessa situação. Um senhor, ele recebia umas pessoas ali que iam testemunhar Deus, a obra de Deus, e esse homem muito sábio, e ele viu que aquela situação estava indo muito adiante, e
e só os dois falavam, não deixavam ele falar, e uma hora ele cortou o assunto e perguntou. Eu lembrei disso, isso aconteceu há muito tempo. Ele perguntou àqueles dois que estavam testemunhando o nome de Deus lá, falou, vocês, e eu lembrei por causa que o texto do serviço divino hoje faz parte dos 10 mandamentos, é o segundo mandamento de Deus. E esse homem perguntou para os dois ali, vocês sabem os 10 mandamentos? E eles se calaram, eles não sabiam. Então, aquilo foi algo que eu lembrava desse acontecimento. É muito importante nós sabermos dos mandamentos. Podemos trazer esse exemplo para nós. Não que seja algo para decorar, não, eu sei do começo ao fim, o primeiro, o sétimo, não. Mas é para nós tomar o conhecimento daquilo que o amado Deus deixou para nós seguirmos, para nós continuarmos debaixo da grandiosidade que é o nome de Deus para todos nós. E Deus é um Pai cheio de amor, amados irmãos, mas Ele é um justo juiz. E Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós reconhecemos Ele como um Pai cheio de amor, um grandioso Deus. E hoje o serviço divino nos traz de uma forma da maneira que nós devemos conduzir a nossa vida como filhos de Deus, olhando a Deus diante da grandiosidade que é Ele e pensar em tudo aquilo que, quando vamos utilizar o nome de Deus, utilizar com responsabilidade. Porque o serviço divino começa assim, se tiver que usar o nome de Deus, que use com responsabilidade, naquilo que pensa, naquilo que fala e da maneira que age. Esse é o sentido, queridos irmãos, do resumo do serviço divino para nós, neste domingo, para nós refletirmos e continuar olhando a Deus como um Pai cheio de amor e a grandiosidade que Ele é. E há pouco tempo tinha um serviço divino que falava, perdão, não é o serviço divino, mas falava da maravilha que é Deus, a palavra de quarta-feira, falava da maravilha que é Deus, da criação de Deus para conosco. E isso deve continuar no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém.